Então nós vamos caminhar para poder aprender a conversar, aprender a rezar, aprender a ver qual é o papel da oração na nossa vida. Quanto tempo a gente tem gasto com oração na nossa vida? Porque às vezes a gente tem resumido a nossa vida com a oração, às vezes de vir aqui, ou de rezar só o terço, mas a nossa vida tem que incluir, a nossa vida de missionário, de ser santo, tem que incluir a leitura da palavra, meditar a palavra, eu tenho que adorar, eu tenho que, se possível, Eucaristia diária, e isso é um trabalho, porque senão eu vou dar o quê? Nada, né? Então nós precisamos de aprender esse momento da oração, o quanto essa oração pode ir nos transformando primeiro. Essa é a grande palavra. Lembra que semana passada eu falei com vocês do fruto do sicômoro? O sicômoro é aquela árvore que dá um monte de fruto que não tem gosto de nada. Mas para ela ter gosto, antes de colher, ela tem que ser cortada. Não muda a substância, mas o suco vai transformando e dando gosto na fruta. Assim é a palavra na nossa vida. À medida que a gente vai escutando, que a gente vai fazendo dessa palavra um diálogo com o Senhor, a palavra vai nos transformando, vai dando gosto na nossa vida, né? A nossa vida passa a ser uma vida saborosa, uma vida que tem, a hora onde vocês chegam, vocês fazem diferença. Então, andar com Jesus, ser discípulo dele é tão interessante, que Jesus sempre estava se vocês lerem a palavra inteira, vocês vão ver que andava com Jesus 3 grupos. Estava Jesus, tinha uma multidão, tinha os discípulos e tinha os fariseus. Então, a multidão quer milagres e prodígios. Os discípulos se comprometeram com ele. E os fariseus criticavam. A gente precisa entender que no nosso caminho com Jesus, em qual desses grupos nós estamos? Porque às vezes a gente quer ser só a turma da multidão e só quer ver o milagre, né? E às vezes a gente só quer ver o milagre e não quer compromisso zero, né? Fala, não, vamos rezar, não, mas assim, não dá para você rezar para mim, né? A gente não quer o compromisso, não quer o sacrifício, mas eu vou ter que ler, vou ter que fazer isso todo dia, não como todo dia, reza todo dia, né? É o cuidar da vida espiritual, é o crescimento espiritual. Então esse é o primeiro ponto, né? Tanto que a gente precisa aprender com isso, em que momento eu estou, se eu estou querendo só um milagre, se de verdade eu quero me comprometer, eu quero prestar atenção em tudo que Nossa Senhora fez, porque eu quero seguir, eu quero de verdade ser discípulo de Jesus, ou se eu quero só criticar, eu nem entro no reino, nem deixo os outros entrar. O fariseu era assim, eles nem deixavam o povo entrar, Jesus falou isso com eles, vocês não entram, não deixam o povo entrar, de tanta confusão que vocês arrumam, de tanto obstáculo que vocês põem para que as pessoas possam chegar até ele. Então, vamos nos ver no caminho e falar, em que ponto eu estou do meu caminho? Em que grupo eu me enquadro? Então, primeiro a gente aprendeu que reza. O segundo, Maria fala, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, é o compromisso, né? Então, primeiro eu rezo, e depois que eu rezo, eu tenho uma prontidão em servir a Deus e ao irmão. Essa é a prontidão de São José. São José, então, a gente não achou uma palavra que ele falou, nada. Mas São José era aquela pessoa que parecia um atleta. Ele estava sempre atento, o atleta ele está sempre atento para o tiro, para o assovio, para o apito, para o que seja, porque ele sabia que tinha que se lançar. São José estava sempre pronto para fazer a palavra, para cumprir a vontade de Deus, sempre pronto. Maria também, aquela prontidão, você imagina, ela era uma menina de uns 13 anos, escuta isso e fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Isso não é brinquedo não, porque a gente quando vai se entregar a Deus, a gente põe um monte de senão para ele, ainda enche então eu vou fazer um contrato, então eu faço isso desde que o Senhor, qual o requisito que ela pôs aqui para ele? Nenhum. Imagina, era uma menina, ia ficar grávida do Filho do Altíssimo, e ela obedeceu. Fico pensando que ela nem foi contar para José, e ela estava noiva, né, gente? Naquela época ela funcionava assim, o casamento era assim, e ela já estava prometida a José,
Só que eles assinavam um contrato. Quando que Maria ia para a casa de José? Depois que ele construísse a casa, igualzinho hoje. Hoje o povo começa a namorar, já vai para a casa do moço, já leva tudo. Fala, menina, mas você acabou de conhecer ele. Não, já fui para lá. Oh. Não é assim. Primeiro ele constrói a casa. Aí depois ela ia em procissão. Ia os pais levando Maria, e os amigos, era o dia da festa, entregava ela lá. É igual hoje. Então Maria já estava prometida. Você imagina, ela não sabia como é que José ia entender isso. E ela teve que entregar tudo. Porque uma razão, ela podia inclusive ser apedrejada, ela sabia da lei. A mulher que engravidasse antes de casar, ela era apedrejada, até a morte. E ela sabia dos riscos. E ela não foi correndo atrás de José e falou, ó, sabe o que aconteceu? Teve um anjo lá em casa. Não. Esperou Deus agir. Igualzinho a gente faz hoje. Esperou, né? Deus contar para José que era sério. A gente já teria colocado no Instagram, né? Imagina. Olha que loucura que já tinha sido isso. Imagina, gente, eu fui a escolhida. Igualzinho. Nó, aqueles filtros no rosto para aparecer, né? Um monte de luz. Não, loucura. E ela caladinha. Faça-se em mim segundo a tua palavra.